Hello, Concur Friends! Será que o vento tá impactando o meu áudio? Desligar o ventilador eu não vou, porque senão eu vou derreter. E aí, galera, como é que vocês estão? Este é o primeiro vídeo da nossa série de revisão de atos administrativos. Uma matéria muito extensa, tem muitos detalhes pra gente revisar. E a gente vai dar início agora nesse videozinho maravilhoso, com essa pessoa maravilhosa que sou eu, que vos fala. Então eu já começo pedindo pra você deixar o seu curtizinho, o seu like, pra você compartilhar com seus amigos desesperados, concurseiros que precisam de conteúdo de direito administrativo. Pode ser que ele consiga ser ajudado com esse vídeo também. E que você preste atenção. Quando estuda atos administrativos, a gente tem que se ater a vários detalhes. Vou dividir esse vídeo em tópicos. Serão 7 tópicos. E esses 7 tópicos são os seguintes. 1. Conceitos. 2. Requisitos dos atos. 3. Atributos. 4. Classificação. 5. Espécies. 6. Forma de extinção do ato. E 7. Convalidação. Nesse primeiro vídeo a gente vai se ater aos 2 primeiros tópicos, conceitos, e aí eu vou trazer algumas características básicas sobre atos administrativos e sobre os requisitos dos atos, que tem alguns pontozinhos importantes que a gente não pode deixar passar. Eu espero que com essa série de vídeos vocês consigam tirar todas as suas dúvidas e que você, principalmente assim que terminar de assistir cada vídeo, você vai lá e faz questão. Responda muitas questões para que você possa assimilar o conteúdo direitinho. É assim que tá dando resultado para mim, gente. Direito administrativo sempre foi uma matéria muito complicada para mim, mas depois que eu peguei a prática de exercício, gente, ninguém me segura mais não. Vamos começar a soltar a vinheta. Então, bora lá. Conceitos. Vamos falar aqui agora alguns conceitos de atos administrativos. Eu vou trazer algumas características. Quando você pensa inicialmente em atos, você tem que lembrar desses babados que eu vou falar aqui agora. Babado número 1. O que diabo que é ato administrativo? Desculpa o passarinho cantando, mas ele também está dizendo que atos administrativos são aqueles atos que o administrador público pratica para poder colocar em prática o que manda a lei. Então, pensou em atos administrativos, você imagina que é algum administrador público que está fazendo alguma coisa, porque ele está praticando ali algum ato para poder cumprir com o que manda a lei. Babado número 2 é que a gente tem que lembrar que o ato administrativo, ele sempre vai buscar atingir o bem-estar coletivo, o bem-estar público. Isso quer dizer que o ato administrativo, ele é praticado com prerrogativas. Por que prerrogativas? Porque o administrador público, ele vai agir com supremacia para com o particular. Se ele não tivesse essas prerrogativas, ele não ia conseguir fazer todos os seus atos. Então, os atos administrativos são dotados de prerrogativas, porque o administrador público age com supremacia para com o particular. Entretanto, a gente precisa lembrar também que os atos administrativos, eles sofrem restrições. Por que eles sofrem restrições, Anitta? Porque os atos, eles precisam seguir a lei. Eles obedecem à lei, eles não podem fugir do que manda a lei. Então, todo ato administrativo, ele está abaixo da lei. Ele cumpre o que manda a lei. É um ato infralegal, está abaixo da lei. Como ele está cumprindo a lei, estou gripada, vou dar uma fungada. Então, como esse ato administrativo, ele obedece à lei, ele é dotado de restrições. Então, ao mesmo tempo que um ato tem prerrogativas, porque o administrador, ele tem supremacia para com o particular, o ato também tem restrições, porque ele tem que obedecer à lei, ele está abaixo da lei. E se você tem prerrogativas e restrições, você está obedecendo o regime de direito público. Ai, que lindo! Babado número 3. Lembre-se que os atos administrativos são unilaterais. Eles são unilaterais, porque se eles fossem bilaterais, a gente estaria falando de contratos administrativos, mas a gente está falando de atos administrativos. Então, ele é unilateral. Acontece porque o administrador público, ele tem que agir, tem a competência para agir, é unilateral. Ele age conta própria ali. Babado número 4 é que o ato administrativo, ele vai ser exercido na função administrativa. Então, nós teremos atos administrativos nos 3 poderes, né? A gente tem um vídeo aqui no canal, que inclusive é o vídeo mais assistido, tem mais de 5.000 visualizações, como eu sou blogueira, que fala sobre os atos típicos e atípicos dos poderes, né? O ato administrativo, ele vai existir em regra no poder executivo, porque o poder executivo, ele exerce função administrativa de maneira típica, né? E ele também vai
também vai existir nos atos administrativos que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo também praticam de uma maneira atípica. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima e você pode ir lá revisar essa parte de organização administrativa que também é muito importante. E o último babado sobre atos administrativos é que ele depende de uma manifestação do administrador público. O administrador público, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa se movimentar, ele precisa fazer algo, ele precisa se manifestar. Porque se ele não se manifestar, se ele não fizer nada, então a gente vai ter um verdadeiro nada. E aí o ato administrativo não existe. A não ser que seja um daqueles casos em que a administração pública, através de suas leis, dá algum efeito a um silêncio administrativo. Porque existem algumas situações em que o ato ele vai existir apesar do administrador público não ter se manifestado, né? Não ter se manifestado. Fechamos a parte de conceitos, que são os pontos mais importantes sobre essa parte inicial de características, conceitos dos atos. Vamos para o tópico número 2, que vai falar sobre os requisitos dos atos administrativos. Requisitos dos atos administrativos existem para que esse ato seja considerado um ato válido. O ato só será um ato completo, um ato válido, aquele ato bem bonitinho, lindinho de mamãe, se ele cumprir com esses 5 requisitos que você vai memorizar através da sigla CONFIFORMOB. CONFIFORMOB: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São esses 5 requisitos para que um ato seja considerado um ato válido. A partir de agora a gente vai entrar mais a fundo em cada um desses requisitos, porque é isso que é cobrado em prova, não é verdade? Então vamos lá. Para a gente entender bem direitinho os requisitos, vamos mentalizar aqui um exemplo que está acontecendo na nossa frente agora. A mente humana bem criativa. O exemplo vai ser o seguinte: existe um guarda de trânsito que rebocou o carro de um desgraçado cidadão folgado que estacionou em vaga proibida. Esse vai ser o nosso exemplo para a gente entender cada um dos requisitos. Então vamos lá. Primeiro requisito é o requisito da competência. Competência, o nome já diz, né? Competência. Quando você analisa um ato administrativo segundo esse primeiro requisito da competência, você está analisando quem é que tem a competência para exercer esse ato. Então, no nosso exemplo, em que o veículo foi rebocado por um guarda de trânsito porque o rapaz estacionou em vaga proibida, quem é que tem a competência para praticar esse ato? O guarda de trânsito. Ele é a pessoa que recebeu a atribuição de fiscalizar o trânsito e de agir para que esse trânsito continue na sua perfeita ordem, para que tudo continue organizadinho, bonitinho nas vias brasileiras. Então, a competência nesse ato é do guarda de trânsito. Competência. Quem é que pode praticar aquele ato? O guardinha de trânsito, no nosso exemplo. Finalidade, segundo requisito do ato. A finalidade, olha o nome já vai dizendo para você. Finalidade. Para que esse ato existiu? Para que esse guardinha foi lá e rebocou o carro do cara? Qual a finalidade desse ato? Então, no nosso exemplo, a finalidade foi para manter a ordem, manter o devido bem-estar coletivo, né? O próximo requisito é a forma. E a forma se relaciona ao meio de exteriorização do ato, ou seja, como é que esse ato vai se exteriorizar no mundo? Vai ser através de um papelzinho, uma multa? Como é que esse ato vai existir de fato? No nosso exemplo, o guardinha de trânsito, para que ele possa rebocar o carro, ele tem que fazer ali, tem que motivar de maneira escrita, e a gente vai ver mais para frente que os atos, com relação à forma, os requisitos desses atos, esses atos precisam ser escritos em regra, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pensou em forma? Lembre, como é que esse ato vai existir de verdade? Qual vai ser a forma desse ato? Tá vendo que os requisitos, eles são muito autoexplicativos. O nome, ele já fala tudo sobre os requisitos. Agora a gente vai para o próximo requisito, que é o motivo. O motivo é a causa do ato. Quando a gente olha para o ato em si, que foi o rebocar o carro, né? A gente vai perguntar por que o guarda de trânsito rebocou o carro. Não confunda com a finalidade. Para que ele fez isso? Para manter a organização da coletividade. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso porque alguém foi lá e estacionou na vaga proibida. Um
o motivo, como o próprio nome já diz, é o motivo daquele ato ter acontecido. Para você entender o motivo, você olha primeiro para o objeto, que é o último requisito do ato, e pergunta para esse objeto, por quê? A sua resposta será o seu motivo. Então podemos entender que o motivo é a causa do ato e o objeto é a consequência, é o ato em si sendo praticado. Então o objeto, nesse nosso exemplo, seria o ato de ir lá e rebocar o carro. Por que que esse carro foi rebocado? Porque alguém foi lá e estacionou em vaga proibida. Então, essa minha resposta, alguém foi lá e estacionou em vaga proibida, é o meu motivo. É a causa que fez com que esse ato acontecesse. Sobre esses requisitos, antes da gente aprofundar cada um deles, é importante que a gente lembre, mas lembre sempre, que os 3 primeiros requisitos, competência, finalidade e forma, serão sempre vinculados, eles sempre estarão determinados em lei, enquanto que o motivo e o objeto tanto podem ser vinculados como discricionários. Esses 2 aqui, eles poderão passar pelaquela avaliação do mérito administrativo. Esses 3 primeiros, competência, finalidade e forma, não. Sempre estarão determinados em lei. Bom, entendemos aqui mais ou menos como é que funciona cada um desses requisitos, que esses requisitos existem para que o ato seja considerado válido. Agora vamos aprofundar cada um desses requisitos. Primeiro requisito, o requisito da competência, que a gente já entendeu, que é quem é que tem a competência para praticar o ato. Características sobre a competência. Ela é irrenunciável, imprescritível, imodificável, intransferível e improrrogável. Então existem essas 5 características sobre as competências. Irrenunciável porque eu não posso abrir mão da minha competência. Imodificável porque se eu recebi uma competência eu não tenho como mudar isso não, a competência é minha, é imodificável. Eu tenho a responsabilidade de fazer aquilo ali que a lei mandou fazer. Imprescritível porque independente do tempo que passe, sempre que acontecer ali uma situação em que eu tenha que usar da minha competência, eu vou ter que usar da minha competência. Intransferível, lembre daquela ideia que diz que a titularidade da competência nunca vai ser transferível, mas a execução dessa competência pode ser transferível em casos específicos, que são os casos de delegação e avocação que a gente já conversou em vídeos anteriores. E improrrogável porque você não pode deixar para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Quando a gente está estudando a competência, a gente tem que lembrar também de alguns defeitos desse requisito da competência. Existem 3 defeitos que a gente nunca pode esquecer, que é o excesso de poder, os atos praticados por funcionário de fato e os atos praticados por usurpador de função. Atos praticados com excesso de poder são atos ilegais. Eles são atos, portanto, inválidos. Atos praticados por um funcionário de fato, o que seria um funcionário de fato, Anitta? Seria aquele funcionário que, por exemplo, ele assumiu, ele tomou posse de um cargo público, mas ele não passou no concurso público de maneira digna, de maneira honesta. Ele participou de uma fraude, de uma quadrilha rapariga e passou e assumiu de uma maneira desonesta. Só que ele assumiu, ele tomou posse, porque a administração pública não tomou conhecimento assim de cara, né? E aí ele ficou lá emitindo atos. Então, esses atos que ele praticou foram atos que atingiram alguma pessoa. Eles causaram algum efeito em alguém. Alguém que não tem nada a ver com essa falcatrua que essa criatura usou para entrar no serviço público. Mas ele é um funcionário de fato, porque todos aqueles atos que esse funcionário de fato desgraçado praticou vai ser considerado um ato válido. Por quê? Porque são atos que têm a aparência de legalidade e que atingiram a terceiros de boa fé. Está ligado ao elemento competência. E também, quando estamos estudando o elemento competência, a gente tem que lembrar do usurpador de função. O usurpador de função é aquela pessoa iludida da cabeça que acha que é servidor público, mas na verdade nem é. Ele está só usurpando a função. Por exemplo, tem um caso aí, não sei em que canto do Brasil, de um cara que jurava que ele era fiscal de trânsito, e aí ele ficava lá no meio das avenidas apitando e multando mesmo, escrevendo, colocando a multinha lá no vidro dos carros estacionados, enfim. Os atos praticados por essa criatura são atos considerados inexistentes, porque ele na verdade não é servidor público, ele é usurpador, ele
Jura que é, mas não é. Ele é, só que não. Por que eu tô falando nisso? Porque a gente vai ver nos demais requisitos que todo e qualquer defeito que acontecer nesses demais requisitos, o ato será considerado um ato inválido. E aqui no elemento competência é o único que terá 3 situações. Um ato vai ser considerado inválido, mas ele também vai poder ser considerado válido e ele também vai ser considerado inexistente. Vai ser considerado inválido quando existir excesso de poder, vai ser considerado válido quando a gente estiver diante de um ato praticado por um funcionário de fato e será considerado inexistente quando o ato for praticado por um usurpador de função iludido da vida. Agora a gente vai falar da finalidade. A gente já viu que a finalidade é para que esse ato existe. Quando você pensa em finalidade, você vai lembrar que existirão sempre 2 finalidades. Uma finalidade imediata, que está relacionada ao agora, e uma finalidade imediata, que está relacionada à ideia de futuro. Essa finalidade imediata é: esse ato está sendo praticado com que finalidade nesse exato momento? Ou seja, o guardinha foi lá e rebocou o carro. Por quê? Porque naquele exato momento ele queria manter o trânsito organizado. Ele queria tirar aquele carro daquela vaga proibida para que o trânsito continuasse a fluir de uma maneira normal e manter tudo na devida ordem. A finalidade imediata nesse nosso exemplo foi para manter o trânsito organizado. Mas o ato ele sempre terá uma finalidade mediata, sem o i, que tem uma ideia assim mais futura. E essa finalidade será sempre uma só, que é atender ao interesse coletivo, atender ao interesse público. Essa sempre será a finalidade geral, a finalidade imediata, a finalidade que é mais abrangente, mais ampla. Quando a gente tem defeitos nesse requisito da finalidade, a gente vai ter a ideia do desvio de poder. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Lembra que a gente já falou, que eu já linkei no vídeo aqui falando sobre abuso de poder? Vai assistir. Então, toda vez que acontecer um ato com desvio de poder, a gente vai estar tendo um vício no requisito da finalidade. E esse ato vai ter que ser considerado um ato inválido. O requisito da forma, que é aquela ideia que eu falei para vocês de como é que esse ato vai ser exteriorizado no mundo. O ato, quando a gente pensa na forma, a gente vai lembrar que a regra sempre vai dizer, todo e qualquer ato, ele tem que ser escrito, ele vai ser exteriorizado de uma maneira escrita. Entretanto, a gente sabe que existem alguns atos que o administrador público vai manifestá-lo, vai exercê-lo, não de uma maneira escrita. Pode ser que o ato ele aconteça de uma maneira verbal, que é quando, por exemplo, o seu superior está te dando uma ordem, ou Joaquina, faça ali aquele trabalho que eu estou precisando que você faça ele agora. Ele não precisou escrever para dizer para você fazer, mas ele exerceu um ato de uma maneira verbal. Esse ato também pode ser manifestado através de símbolo. Por exemplo, quando você está no trânsito e você tem uma placa pare numa esquina e você tem que parar. Aquela placa está ali simbolizando um ato administrativo, que não é um ato administrativo escrito. Você também vai ter um ato administrativo que não vai ser escrito, mas vai funcionar através do som. Quando você ultrapassa, sei lá, o sinal vermelho, o guardinha de trânsito vê você ultrapassando o sinal vermelho e apita o apito dele. Ali você tem um ato administrativo que não precisou necessariamente ser escrito, ele existiu através do som. Então, em regra, a forma dos atos se dará de maneira escrita, mas existem algumas situações em que a gente vai ver o ato sendo manifestado de outras maneiras. Aí, nessa parte, existe um babado que a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, vai dizer em seu artigo 50 que todo e qualquer ato precisa ser motivado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo e... Ai, meu Deus, o meu cartão de memória acabou, mas já voltei. Então, dizer que um ato precisa ser motivado, gente, é a mesma coisa de você dizer que todo e qualquer ato, ele precisa ser justificado, ele precisa ser explicado, ele precisa ser fundamentado. Então, se você pratica um ato, você precisa justificar por que você está praticando aquele ato. Entretanto, existe uma situação que é nos casos de cargo em comissão. A gente sabe que cargo em comissão, ele tem livre nomeação e livre exoneração. Nesse caso de cargo em comissão, não existe a necessidade do administrador público motivar. Então, é uma exceção a essa regra que a Lei 9784 trouxe. No caso dos cargos em comissão, o administrador público não precisa motivar. Entretanto, se ele inventa de motivar, porque ele quer motivar, porque ele é uma pessoa bem proativa, quer motivar, aí, meu filho, não tem escapatória, ele vai ficar vinculado ao motivo pelo qual ele alegou.
Por que isso acontece? Porque existe um babado chamado teoria dos motivos determinantes. Eu vou falar um pouco mais dele agora no próximo requisito, que é o requisito do motivo. O motivo a gente já viu que é a situação de fato que justifica, ele é a causa do objeto, né? A causa do ato em si acontecer. Então é a situação de fato que autoriza a prática do ato. É como se a gente dissesse que o motivo é a causa e o objeto é a consequência, é o ato em si. Quando a gente estuda motivos, a gente vê a parte de teoria dos motivos determinantes, que diz que quando o administrador motiva, ele fica atrelado, ele fica vinculado ao motivo pelo qual ele alegou. Você motivou, a partir daquele momento, o seu ato está vinculado àquela motivação que você fez. Você não vai poder mudar isso. Se ficar constatado que o motivo tem alguma coisa errada nesse motivo, existe algum vício de motivo, esse motivo na verdade ele não existe, ou é um motivo que está errado, o que acontece? Esse ato será considerado um ato inválido e ele vai precisar ser anulado. Então, quando o administrador público motiva uma nomeação ou uma exoneração de um cargo em comissão, por exemplo, se ficar constatado lá na frente que essa autoridade, na verdade, ele mentiu, por exemplo, eu estou exonerando esse servidor porque a gente está precisando reduzir despesas e nesse momento o órgão não tem necessidade de ter um funcionário aqui nesse cargo em comissão. Aí ele vai lá e exonera, e ele justificou, ele foi lá e motivou. E aí, na semana seguinte, se descobre que essa autoridade que exonerou um cargo em comissão já contratou outra pessoa para aquele mesmo cargo, entendeu? Tá pagando ele direitinho, não tem nada de contenção de despesa, então vai ficar constatado que o motivo que ele alegou é um motivo equivocado, né? Um motivo mentiroso. E aí como ele ficou atrelado, porque ele motivou, ele ficou atrelado ao motivo que ele alegou. O que vai acontecer? Aquele funcionário que foi exonerado, em virtude do motivo que a autoridade alegou, ele vai voltar lindo e belo, querido, porque o motivo que ele alegou está errado, então esse ato precisa ser cancelado, precisa ser anulado, que é um ato inválido. Estão entendendo o que eu estou falando? Tomara que sim, meu Deus do céu, porque eu acho que eu não sei. Mas a gente finaliza os requisitos com um objeto que não tem mistério nenhum. O objeto é o ato em si que foi praticado. Então, quando o agente de trânsito vai lá e reboca o carro, ou quando a autoridade apreende uma mercadoria, ou aplica uma multa, ou interdita um estabelecimento, esse ato em si que está sendo praticado é o objeto. E é isso, gente. Nesse vídeo, então, a gente fica por aqui. Vimos os conceitos, vimos algumas características dos atos, falamos sobre os requisitos. Esse é o momento de você fazer questões, né? Porque tem muita questão falando sobre esses requisitos. Próximo vídeo a gente continua falando dos atributos dos atos. Vai ser um vídeo bem legal, que eu sempre confundo com os atributos do poder de polícia, mas a gente vai conseguir fazer a diferenciação direitinho. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo e goodbye!